A paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo durante uma campanha de oração. Foi algo inusitado, inexplicável, não tem comparação, não tem como explicar, porque as coisas de Deus, ela não é para ser explicada, ela é para ser vivida. Mas eu gostaria de compartilhar para aumentar um pouquinho mais a tua fé, para aumentar um pouquinho mais o teu amor e o teu entusiasmo pela palavra de Deus. Nós estamos numa campanha de oração buscando mais união nas igrejas, mais força, mais fé, mais intimidade com Deus. Para mim é tudo tão novo que eu preciso dessa intimidade. Eu preciso que Deus se faça presente em todos os minutos da minha vida. E eu tenho a certeza que eu jamais estarei sozinha. Então estávamos nós lá, de joelhos, orando, pedindo a Deus. De repente eu ouço a voz de uma das irmãs pedindo a Deus: Deus, me dá um olhar de águia, me faz ver além do que nós somos capazes de ver, nos faça ver além daquilo que nós vemos, que nos faça ver o coração, ver além das coisas. Quando ela falou essa frase, eu parei a minha oração, fiquei só ouvindo. E eis que daí aparece na minha frente um corpo com 3 cabeças. E eu soube consegui identificar 3 rostos, mas eu não fiquei com medo, sabe? Quando de repente, tchum, aparece na tua frente uma coisa que tu não é acostumada a ver, não é do teu cotidiano. Se fosse em outros tempos eu sairia correndo, achando que era assombração, que era alguma coisa ruim, mas eu não fiquei com medo. Então eu tenho certeza que não veio do mal, né? Eu vi claramente um corpo com 3 cabeças, 4 cabeças, mas 3 eu identifiquei e uma não. E as 3 cabeças que eu via era um rosto de águia, um rosto de homem e um rosto de leão. A águia que a irmã pediu, o olhar da águia estava ali na minha visão, aquela águia, aquele rosto de águia. Mas aquilo me deixou tão intrigada que eu vim para casa, vim ler, porque eu tive certeza que eu já tinha lido sobre isso na Bíblia, em algum lugar da Bíblia. Cheguei em casa e eu tinha certeza que era em Apocalipse. Vim para casa correndo, cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi abrir a minha Bíblia e mexi em todo o livro de Apocalipse, porque quando eu vi isso, parecia que eu sentia livro de Apocalipse, né? Senti no meu coração que eu já tinha lido sobre isso. E daí eu vim para casa e abri o livro de Apocalipse e fui procurar. Realmente esse livro existe, essas coisas existiram, eu tinha lido sim, e a minha mente não estava fantasiando nada, porque eu realmente li sobre isso. E está lá no capítulo 4 de Apocalipse, no versículo 7, que diz assim, ó. Falando o contexto da história, era a visão que João teve do trono de Deus, né? Que estavam lá os anciãos e os 4 animais. Os 4 animais eram o leão, o bezerro, o homem e a águia. Eu consegui identificar o leão, o homem e a águia. O touro eu não tinha visto, né? O touro eu tinha visto, eu tinha certeza que tinha mais um rosto, mas eu não consegui identificar que rosto era esse. E os 4, ali diz assim, ó. E o homem, o 4º animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra, as ações de graças aos que estavam assentados, ao que estava assentado sobre o trono e ao que vive para todo sempre.
E os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e o adoravam, e que o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Aí eu fiquei lendo, né? E eu sabia que tinha que ter em outro lugar escrito a mesma coisa, porque quando Deus dá visão de alguma coisa para uma pessoa, Ele não dá para uma pessoa só. Ele confirma as palavras dele, ele confirma a visão dele para outras pessoas. Então, se você já teve uma visão como essa que eu tive, eu tenho certeza que outras pessoas também tiveram essa mesma visão, porque quando ele não dá só para uma pessoa. E daí eu fui buscar na Bíblia, né? Vim buscar porque eu sou muito investigativa, sabe? Eu sou muito curiosa, muito curiosa. E o meu sexto sentido, como assim eu chamava quando eu estava no mundo, ele é muito aguçado, mas hoje eu tenho certeza que é o Espírito Santo me dizendo: tem algo a mais, busca que tu vai encontrar. E daí eu vim parar aqui no livro de Ezequiel, né? No livro de Ezequiel, porque Ezequiel também teve a mesma visão. Também teve a visão dos anjos. Ezequiel também viu os anjos que tinham, um tinha o rosto de homem, outro tinha o rosto de leão, outro tinha o rosto de boi e o outro tinha o rosto de águia. Todos os quatro. E para cada qual andava diante do seu rosto, para onde o Espírito havia de ir, né? Eles iam e não se viravam quando andavam. Então, se eu olhasse para a direita, eu ia andar para a direita e não ia desviar o olhar. Se eu virasse o olhar para a esquerda, ali eu ia andar e não ia virar para o outro lado. Mas era tudo conforme o Espírito Santo guiava. E ali, ó, que diz assim: e cada qual andava diante do seu rosto para onde o Espírito havia de ir, iam, não se viravam quando andavam, cheia de olhos ao redor. Para onde o Espírito queria ir, iam para onde o Espírito tinha que ir. Não é o nosso querer. Tenho certeza, não fui eu querendo saber aonde que estava essa mesma visão. Foi o Espírito Santo que me guiou, né? Porque Ezequiel também teve a mesma visão que João teve lá em Apocalipse. Quando João estava lá preso na ilha de Patmos, ele teve essa visão. Mas Ezequiel, ele teve essa visão lá junto ao rio Quebar, né? Junto ao rio Quebar, enquanto ele estava sendo cativo. Ezequiel era filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, né? Junto do rio Quebar. Isso está escrito lá em Ezequiel capítulo 1, versículo 3. E daí diz ali a visão do rolo do livro, né? Ezequiel teve a visão do livro. E nesse livro, era o livro onde tinha as palavras, a sabedoria, o conhecimento. Eu creio que seja isso, porque Deus deu essa visão para ele. E daí ele diz assim, ó: então entrou em mim um espírito quando falava comigo e me pôs em pé. E eu vi o que me falava, e disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel. As nações rebeldes se rebelaram contra mim, eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinado de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as tuas palavras, nem te assustes com os seus rostos, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer não, quer depois deixem vir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu digo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou.
come aquilo que eu te dou. E então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. E estendeu-o diante de mim, e nele estava escrito por dentro e por fora. E nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais. Estava escritas lamentações, os suspiros e os ais. Aquilo que há de vir ainda, que já está acontecendo também. Lá no capítulo 3 diz assim, ó: então, depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai e fala à casa de Israel. Então eu abri a minha boca e me deu a comer o rolo. Disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então eu comi e na minha boca era tão doce como o mel. Era um livro, pessoal. Era um livro que Deus deu para Ezequiel comer. E Ezequiel abriu a sua boca e comeu. Comeu um livro que estava, um rolo de livro, que estava escrito por dentro e por fora. É que nem essa Bíblia. Está escrita de um lado e de outro, né? Por mais que seja só palavras, ele comeu, ele abriu a boca e comeu tudo. E tinha gosto doce como mel. Daí ali, ó, diz assim: e disse-me, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranhas fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Nem a muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não posso entender. Se eu os tais te enviara, certamente te dariam ouvidos. Mas a casa de Israel não te querá dar ouvidos, porque não me queres dar ouvido a mim. Porque toda a casa de Israel é de rosto obstinado e duro coração. Eis que fiz duro teu rosto contra os seus rostos, e forte a tua fronte contra a tua fronte. E fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a pederneira. Não o temas, pois nem te assombres com os teus rostos, porque casa rebelde são. Disse-me mais, filho do homem, mete no teu coração todas as minhas palavras que ele dele dizer, e ouve com os teus ouvidos. E pois vai aos dos cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falará e lhes dirá, assim te diz o Senhor Jeová, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Ele levantou-me em espírito e ouviu por detrás de mim uma voz grande estrondo que dizia, bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. E eu vi o barulho das asas dos animais que tocavam uma nas outras, e o barulho das rodas defronte deles, e um sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levou e eu me fui muito triste no ardor do meu espírito. Mas a mão, Senhor, a mão do Senhor era forte sobre mim. E vim aos do cativeiro, e Talabite, Atel Abibe, que morava junto ao rio Quebar, e eu morava onde eles moravam. E fiquei ali 7 dias, pasmado no meio deles. Ezequiel teve essa visão. Ezequiel teve a visão dos anjos. Ele viu os anjos com 4 faces. O mesmo anjo que eu vi, ele viu. João viu. O anjo tinha 4 faces, só que ele identificou as 4. Eu identifiquei somente 3, que era o rosto do homem, o rosto da águia e o rosto do leão. Faltava-me ver o rosto do touro, do bezerro, né? Do boi. E ali ele tá falando que logo após isso, Deus deu um momento dele ver o livro da vida. Não satisfeito, Deus fez ele comer o livro que estava escrito por dentro e por fora. Fazendo ele comer, ele tinha sabedoria, ele tinha o conhecimento e não precisava temer, não precisava ficar com o coração obstinado, com o rosto obstinado, porque Deus estava com ele, a palavra de Deus estava dentro dele, dentro das entranhas dele, no pensamento dele. Quando ele abrisse a boca, não seria ele falando, seria o Espírito de Deus falando através dele. E daí, ele abre a boca ali e come o livro da vida. Ele come, o livro, né? Comeu o rolo de livro.
que era doce como mel, como a palavra de Deus é doce. Quando a gente anda de acordo com a palavra dela, a palavra é doce como mel. E daí ali, ó, porque ele ia falar, mas ele não estava preparado, ele não se achava preparado. E ele dizia assim, porque tu não és enviado a um povo de estranhas fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Então ele sabia como falar. Ele sabia como falar. Ele podia falar da maneira que ele era acostumado a falar, porque era onde ele estava. Nem muitos povos, nem de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não posso entender. E aos teais te enviara, certamente te dariam ouvidos. Mas o povo de Israel, eles estavam com o coração duro, com o rosto obstinado, viravam o rosto para a palavra de Deus e não queriam dar ouvidos. Mas Deus fala mais uma vez aqui, ó. Eis que fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a pederneira. Não temas, pois nem te assombres com os seus rostos, porque casa rebelde são. Aqueles que não querem ouvir a palavra de Deus, que endurecem o coração às repreensões dos nossos pastores, que endurecem as repreensões das autoridades de Deus, porque eu acredito que o pastor é o nosso anjo, o pastor é o anjo que Deus colocou para guiar as ovelhas, né? Para nos guiar, dizer, ó, esse é o caminho certo, anda por aqui que é melhor, esse caminho é melhor, faz dessa maneira, porque ele é movido pelo Espírito Santo, ele é a autoridade acima de nós, né? Eu acredito que seja assim. Essa é a minha opinião. E daí, Ezequiel se foi muito triste, né? Ao redor, e andou ao redor do Espírito, mas a mão do Senhor era mais forte sobre ele. E ele voltou ao cativeiro até Abibe, que moravam junto ao rio Quebar. E ele morava onde eles moravam. E ele ficou ali por 7 dias pasmado do meio deles, porque ele estava da mesma maneira que eu estava, perplexa, sem entender aquilo tudo que estava acontecendo, né? E daí, no final, depois que acabaram-se os 7 dias, Deus deu mais uma visão a ele, que era o atalaia de Israel. E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu, minha boca, ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. E daí vem a parte dura, que muitas vezes os profetas recebem o recado e não entregam. Recebem uma mensagem de Deus e não entregam por achar que não é necessário. Deus, levanta outro para fazer. Agora, ouça o que a palavra de Deus nos diz, assim, ó. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei, da mão do profeta que não entregou a profecia, da mão dele Deus vai requerer o sangue. Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Então, se você entregar aquilo que Deus te mandar entregar, a tua mão está limpa, a tua alma está lavada, porque você fez aquilo que Deus te ordenara fazer. Mas Deus deu o livre-arbítrio para as pessoas e por muitas vezes as pessoas não querem ouvir, mas daí a questão delas com Deus. Se a nossa parte, eu recebi um tal recado, é duro, as palavras são duras, entregue mesmo assim. Entregue as palavras mesmo assim, porque se você não entregar e a pessoa morrer no pecado, cometendo o pecado, Deus vai requerer de ti, porque Ele te deu a visão, te deu sabedoria, te deu conhecimento e você não entregou, né? Agora continuando ali, ó. Semelhante quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Porque não avisando tu no seu pecado morrerá. Mas as suas justiças que praticam não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Se tu conhece alguém que está em pecado, mesmo que está dentro da igreja,
O pecado, ele é sujo, às vezes ele é bem escondido. Às vezes ele vem com um sapatinho de algodão, como eu ouvi esse ditado uma vez. Ele não vem dizendo, não, eu sou um pecado. O diabo não vem dizendo que é do diabo. Ele vem se fazendo de anjo. Então o pecado também vem disfarçado, né? E tu, sabendo do pecado do teu irmão, se tu não avisar que ele está em pecado e ele morrer em pecado, Deus vai requerer de ti, porque ele te deu sabedoria, ele te deu conhecimento para entender e para vocês edificar a vida das pessoas que estão ao teu redor. Porque lá em João, também diz, em Coríntios, também diz assim, ó, nada te faltas, eu te dei de tudo que tu precisas. Então o dom que você precisa, Deus já te deu. O conhecimento que tu acha que tu precisa, Deus já te deu. A sabedoria que tu diz que tu não tem, tu já tem. Então não julgue, não se faça menor. Não se faça pequeno. Se Deus te mostrou para te ver, não é somente para você ver, é para você ver e corrigir. Se você não corrigir, se você não falar nada e ficar neutro na situação, você está pecando com ele. Então você irá para o inferno junto com ele, né? E agora, mas avisando tu o justo para que o justo não peque e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. Se você avisou, tu fez a obra de Deus. E a mão do Senhor estava sobre mim ali e me disse, levanta-te e sai sobre o vale e ali falarei contigo. E levantei-me e saí ao vale e eis que a glória do Senhor estava ali como a glória que vi junto ao rio Quebar e caí sobre meu rosto. Então entrou em mim um espírito e me pôs em pé e falou comigo, me disse, entra. Encerra-te dentro da tua casa, fecha a tua casa, entra na tua casa, fecha a tua casa, fecha a tua porta. Então, porque o filho do homem, eis que porão cordas sobre ti e te ligarão com elas, não sairás, pois, ao meio deles. Eu farei que a tua língua se apegue ao teu paladar e ficarás mudo, e não lhe servirá de varão que repreenda, porque casa rebelde são. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirá, assim diz o Senhor, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são. Aqui Deus está sendo claro, aqueles que têm o coração duro, aqueles que têm o coração... não tem o coração quebrantado para a palavra do Senhor, ele mesmo vai repreender, ele mesmo, porque se quando os homens de Israel quiseram pegar Ezequiel, ali ó, para ver o que Ezequiel ia falar, Deus falou assim ó, eu farei que a tua língua se apegue ao teu paladar e ficarás mudo, e não lhe servirás de varão de repreenda, porque casa rebelde são eles. Mas quando eu falar, abrirei a tua boca e lhes dirá assim, assim diz o Senhor, quem quer ouvir, ouça, e quem quiser deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são. Então até aqui Deus me conduziu, até essa palavra, né? Então assim, ó, muitas vezes a gente encontra pessoas no caminho que estão se desviando do caminho, que estão endurecendo o coração, ou muitas vezes já estão com o coração duro. Enquanto isso, Deus está nos mostrando, se Deus me mostrou que você está com o coração duro, que você está com o coração amargurado, entristecido, né? Se você estiver em pecado e Deus me mostrar, eu vou te falar. Não me julgue por falar, né? O que eu não quero é ser condenada depois por aquilo que eu não fiz para o Senhor, porque se Deus me mostrou e eu não fiz, e você morrer no teu pecado, Deus vai cobrar de mim, vai cobrar dos profetas ao redor de ti. Então não repreenda o profeta por ele vir te entregar alguma coisa. Se um profeta vier e te entregar, peça discernimento de espírito para o Senhor, meu Deus, que ele vai te dar, e tu vai saber se aquilo vem de Deus ou se não vem. E se vier, se
não vier, amém. Agradeça a palavra, agradeça porque Deus é contigo, Deus é com ele, Deus é com todos nós. Então nós temos que agradecer e ouvir atentamente a palavra do Senhor que está nos mandando os profetas a vir falar conosco, né? E essa palavra, mais uma vez, uma palavra dura, uma palavra pesada para os nossos corações, mas é a palavra que tocou no meu coração, que me deixou até aqui. Essa palavra me puxou, né? Me puxou, porque uma visão durante uma oração, tá orando ali, e daí tu ouve alguém no teu lado orando e falando e pedindo uma coisa, e de repente, em vez de aparecer para ela, porque o mais justo seria, né? Ela que tá pedindo o olho de águia, ela que tá pedindo a visão da águia, para poder ver além daquilo que os humanos veem. O certo seria que ela tivesse essa visão do anjo com as 4 faces, né? Mas Deus quisera me dar para mim. Amém. Eu agradeço. E daí chegando em casa com aquele coração, eu já li essa palavra. Eu tenho certeza que eu já li. E daí eu, sabendo que eu já li, vim reto em Apocalipse, porque algo me dizia que eu tinha lido lá em Apocalipse. E de Apocalipse me veio essa palavra aqui em Ezequiel, que é a mesma visão. Então, meus irmãos, quando Deus revela algo para uma pessoa, pode ter certeza que vai revelar para outra pessoa. Deus confirma a palavra, Deus confirma a visão. Se Ele te revela uma vez, Ele vai revelar para outros. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa palavra te edifique, que essa palavra te fortaleça. E eu agradeço todos que estão me assistindo. Fiquem com Deus, sejam abençoados em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E não julgue os profetas. Não aponte o dedo para eles. Se a palavra foi de fronte com a tua cara, agradeça, porque Deus deu autoridade para ele te dar a palavra, tá? Não aponte o dedo, porque o mesmo dedo que tu tá apontando para o outro, Deus apontará para ti. Assim eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus.